O Sol é uma estrela de tamanho médio, e ainda assim poderia conter 1.300.000 terras. A estrela também é 333.000 vezes mais pesada que o nosso planeta. A NASA traduziu as ondas de rádio criadas pelas atmosferas dos planetas em sons audíveis. Foi assim que os astrônomos descobriram que o som de Netuno parece com o de ondas do mar, o de Júpiter como estar debaixo d'água, e a voz de Saturno lembra a música de fundo de um filme de terror. Aqui na Terra é jazz. Não, eu inventei isso. A superfície solar é escaldante, mas um relâmpago é 5 vezes mais quente. A Terra é atingida por 100 raios a cada segundo, o que resulta em 8 milhões de relâmpagos por dia e cerca de 3 bilhões por ano. Chocante. Se você conseguir ir à Lua um dia e notar pegadas frescas, isso não significa que há mais alguém lá com você. Pegadas ou marcas semelhantes lá podem durar 1 milhão de anos, pois a Lua não tem atmosfera. Não há ventos, nem mesmo uma brisa que possam apagar lentamente essas pegadas. Os astrônomos encontraram o maior buraco já observado no universo. É o vazio gigante que se espalha por 1 bilhão de anos-luz. Ele foi encontrado acidentalmente. Um dos membros da equipe de pesquisa estava um pouco entediado e queria verificar como as coisas estavam na direção do ponto frio. Essa é uma anomalia no mapa da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, ou CMB para abreviar. É um sinal eletromagnético de origem cosmológica, que pode ser observado hoje em dia em todo o céu. Um fraco brilho de luz que cai em nosso planeta de diferentes direções e preenche o universo. Está fluindo pelo espaço há quase 14 bilhões de anos, como o brilho que ocorreu após o Big Bang. Então você cai direto no coração do buraco negro e se prepara para um triste fim. Bem, não é necessário. Cair em um buraco negro não necessariamente destruirá você ou sua nave espacial. É só escolher um buraco negro maior para sobreviver. Se você cair em um pequeno, seu horizonte de eventos é muito estreito e a gravidade aumenta a cada centímetro adentro. Então, se você estender o braço para frente, a gravidade nos dedos será muito mais forte do que no cotovelo. Isso fará com que sua mão se alongue e você sentirá algum desconforto, bastante significativo para ser honesto. As coisas mudam se você cair em um buraco negro supermassivo como os do centro das galáxias. Eles podem ser milhões de vezes mais pesados que o Sol. Seu horizonte de eventos é amplo e a gravidade não muda tão rapidamente. Portanto, a força que sentirá nos calcanhares e no topo da cabeça será aproximadamente a mesma, e você poderá percorrer todo o caminho até o coração do buraco negro. Este mito foi detonado. Se você assistir a um filme muito tocante no espaço e começar a chorar, suas lágrimas não vão escorrer. Elas se reunirão ao redor dos globos oculares. Seus olhos ficarão muito secos, então você os sentirá queimando. Qualquer líquido exposto em seu corpo irá vaporizar, incluindo as superfícies da língua. Por falar em queimar, essa é uma coisa que não acontece no espaço. O fogo só pode se espalhar quando há um fluxo de oxigênio, e como não há nenhum no espaço, bem, uma vez que explodem, as estrelas não devem voltar à vida. Mas algumas sobreviveram de alguma forma à grande explosão da supernova. Essas estrelas zumbis são bastante raras. Os cientistas encontraram uma realmente grande e a chamaram de LP40365. É uma anã branca parcialmente queimada. Uma anã branca é uma estrela que queimou todo o hidrogênio, e esse hidrogênio era anteriormente seu combustível nuclear. Neste caso, a explosão final foi talvez mais fraca do que normalmente é, não poderosa o suficiente para destruir a estrela inteira. É como se uma estrela quisesse explodir, mas não conseguisse, então parte da matéria sobreviveu. Se você for ao espaço, não tire seu traje espacial, a menos que esteja em uma nave espacial. O ar em seus pulmões se expandiria, assim como o oxigênio no resto do seu corpo. Você ficaria como um balão, 2 vezes seu tamanho normal. Boas notícias, a pele é elástica o suficiente para mantê-lo unido, o que significa que você não explodiria. É um pequeno conforto, não? Quando algo entra em um buraco negro, muda de forma e fica esticado como um espaguete. Isso acontece porque a força gravitacional está tentando esticar um objeto em uma direção, mas ao mesmo tempo comprimindo-o em outra, como um paradoxo de macarrão. Falando nisso, um buraco negro do tamanho de um único átomo tem a massa de uma montanha muito grande. Há um no centro da Via Láctea chamado Sagitário A. Tem uma massa de bilhões de sóis, mas felizmente está bem longe de nós. Se você fizesse um grande estrondo em um asteroide, nunca seria capaz de ouvir seu som.
Sim, nos filmes muitas vezes ouvimos o som de naves espaciais e batalhas interestelares, mas isso é apenas um mito. O som é uma onda que se espalha devido às vibrações das moléculas. Uma pessoa bate palmas a poucos metros de você, a onda sonora começa a empurrar a molécula de ar mais próxima das palmas das mãos, depois a segunda, a terceira e assim por diante, até que a onda chegue ao seu ouvido. Então, para espalhar o som, precisamos de moléculas como ar ou água. Na nossa atmosfera, as ondas sonoras se espalham muito bem, mas o espaço é um vácuo. Então, no espaço, você pode bater palmas bem alto, mas simplesmente não existem moléculas que possam vibrar e carregar tal som. Então, para manter uma conversa, você precisaria de um rádio ou boas habilidades de leitura labial. Meteoroides orbitam o Sol, enquanto a maioria dos detritos feitos pelo homem orbita nosso planeta. Por exemplo, lançamos quase 9.000 naves espaciais em todo o mundo, de satélites a foguetes. Mesmo os menores pedaços podem danificar uma espaçonave em velocidades tão altas. Galáxias, planetas, cometas, asteroides, estrelas, corpos espaciais são coisas que podemos realmente ver no espaço. Mas eles representam menos de 5% do universo total. A matéria escura, um dos maiores mistérios do espaço, é o nome que usamos para toda a massa do universo que ainda é invisível para nós. E isso é muito, pode ser até 25% do universo. A energia escura é os outros 70% do universo. Tô fazendo as contas aqui. Isso dá 100, certo? Ok. Agora vamos olhar para a Lua. Ela sempre está do mesmo lado. Isso significa que ela tem um lado escuro e os raios do Sol nunca chegam lá. Não, isso é um mito. A questão toda é que a Lua está gravitacionalmente travada com a Terra. Há dias e noites lá também. É que essa rotação está perfeitamente alinhada com a rotação da Terra. Então, sempre que você olha para a Lua, vê o mesmo lado. Portanto, há dias em que o Sol também brilha lá. Então, o outro lado não é o lado escuro, mas o lado distante. E temos até fotos dele. E lá está uma das maiores crateras de todo o nosso sistema solar, a Bacia do Polo Sul Aitken. É tão grande quanto o estado do Texas. Um mito que acabou sendo detonado é o de que as pessoas nunca estiveram na Lua. Este é o traje espacial original dos primeiros astronautas que estiveram lá. Olhe para a sola do sapato. Algumas pessoas afirmam que não há como deixar pegadas como esta lá. Na verdade, é possível sim. Na Lua, os astronautas usavam botas extras sobre seus trajes, e as solas combinavam perfeitamente com as pegadas deixadas lá. Os astronautas não precisavam delas quando saíram da Lua e as jogaram quando a caminhada acabou. Eles deixaram um monte de coisas lá também. Até mesmo braços dos assentos no módulo lunar para reduzir o peso. Agora, contando todas as missões lunares Apollo, o peso total de lixo na Lua é de aproximadamente 187 toneladas, incluindo vários rovers lunares, detritos de naves espaciais, 6 módulos lunares e todos os experimentos deixados para trás. Isso corresponde a 3 Boeing 737. Outro mito sobre o Sol é que ele é amarelo. Vamos enviá-lo para o espaço. Você olha pela janela e ele está branco. O Sol só nos parece amarelo devido ao filtro da nossa atmosfera. A composição do ar e sua espessura distorcem a luz da estrela. Mas as estrelas vêm em cores diferentes. As mais frias têm cores laranja e vermelhas brilhantes. Estas são geralmente estrelas muito antigas, mais velhas que o nosso Sol. Mas estrelas jovens e muito quentes são azuis brilhantes. O Sol está no meio desse espectro. Mais um mito sobre asteroides. Precisamos voar um pouco além da órbita de Marte. Uau, estamos em um cinturão de asteroides e constantemente temos que desviar de rochas gigantes e blocos de gelo. Entramos em algumas nuvens densas de asteroides. Não é verdade. O fato é que o espaço é enorme e as distâncias são incríveis. Todas as rochas e detritos no cinturão de asteroides são apenas 4% do peso da Lua. Então realmente não há muito disso por lá. Para entender a dimensão do vazio no espaço, observe a colisão de duas galáxias. Existem bilhões de estrelas em cada uma delas. Se as unirmos, é improvável que haja colisões. Aristóteles disse uma vez que o ouro era água solidificada no solo e misturada com os raios do sol. Outros tinham certeza de que era feito com a ajuda da pedra filosofal. Quando os antigos incas viram o metal pela primeira vez, decidiram que aquela coisa caindo do céu eram lágrimas de uma criatura mítica. Mas sua verdadeira origem parece muito mais épica. Vamos a um passado muito distante, a um tempo em que não havia pessoas nem animais. Nem os dinossauros existiam ainda. Uma época em que as formas de vida mais simples estavam apenas sendo constituídas.
Nosso planeta parecia um enorme caldeirão de elementos químicos. Havia vulcões em erupção, terremotos e relâmpagos o tempo todo. Foi há cerca de 3,9 bilhões de anos. Durante este período, enormes asteroides voaram pelo nosso sistema solar. Eles caíram em Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. É possível que também tenham ido parar na Lua e deixado grandes crateras nela. Houve um verdadeiro apocalipse em nosso planeta. Mas, felizmente, ninguém sentiu porque ainda não havia vida. Junto com a destruição, os asteroides trouxeram metais. Mas estes existiam antes disso? Claro, o núcleo terrestre é composto principalmente de elementos como o ferro. A partir daí, se espalham para a crosta terrestre, se misturam com o magma, entram em contato com o oxigênio e se combinam com outras substâncias. Mas como entraram no núcleo? Átomos simples de hidrogênio e hélio se fundiram e formaram elementos mais pesados dentro de estrelas gigantes. Então, as supernovas explodiram e originaram grandes nuvens de poeira e gás, que atingiram nossa galáxia e começaram a girar em torno do Sol. Com o tempo, essa poeira e os restos de estrelas resultaram em planetas, incluindo o nosso. Os metais que estão nas entranhas da Terra são difíceis de obter. E não teríamos a tecnologia atual se não fosse aquela chuva de meteoros que os deixou na nossa superfície. Existem duas teorias. A primeira sugere que poderosas explosões de supernovas longe do nosso universo formaram muitos metais da tabela periódica. Durante a explosão, a função nuclear começou e criou átomos de ouro. Então a onda de choque jogou esses pedaços quentes em direções diferentes. Eles voaram por um longo tempo, esfriaram no espaço frio e chegaram ao nosso sistema solar. A outra teoria diz que o ouro e outros metais surgiram por causa da fusão de duas estrelas de nêutrons, que são gigantes poderosas muitas vezes menores em tamanho que o Sol, mas diversas vezes mais pesadas. São objetos com tremenda força gravitacional e densidade. A colisão formou uma intensa explosão de raios gama de radiação que pôde sintetizar ouro. Em 2017, os astrofísicos observaram a colisão de duas estrelas de nêutrons pela primeira vez. Eles encontraram vestígios de metais pesados, incluindo ouro, usando detectores de ondas gravitacionais. Portanto, essa teoria parece a mais provável. E se formos ainda mais longe? De onde surgiram as estrelas? Nuvens de poeira e gás estão espalhadas por todo o universo. Elas se misturam, combinam em uma massa e crescem como uma bola de neve. Então se espremem e formam uma força gravitacional. Quando todo o material colapsa, passa a esquentar. E então essa onda de energia dá vida a uma estrela. Alguns físicos entendem que algumas delas, durante sua vida, podem produzir a maioria dos elementos da tabela periódica. Se essa teoria for verdadeira, então nosso corpo também consiste em estrelas. Podemos fazer parte de uma gigantesca supernova que explodiu há bilhões de anos no outro extremo do universo. Mais de 50 anos se passaram desde o surgimento dessa teoria, mas ninguém aprovou ou refutou. Ok, vamos voltar ao ouro. Um dos maiores depósitos do mundo está no sul da África. Os cientistas acreditam que o metal precioso apareceu lá há mais de 2 bilhões de anos, após a queda de um meteorito gigante, e têm certeza de que está escondido nos oceanos. De 10 a 20 milhões de toneladas dele podem estar debaixo d'água. Mas não como grandes pedras, e sim minúsculas partículas dissolvidas em líquido. A extração é muito cara. Agora vamos descobrir como o ouro é retirado e transformado em joias. A princípio é encontrado em depósitos, grandes extensões de terra ou rocha dentro das quais está escondido. Os trabalhadores usam picaretas, pás e máquinas para extrair pedaços brilhantes, que em seguida são dissolvidos em um ácido especial que separa o metal dos sólidos. Depois, outras substâncias são removidas dele por fusão ou com flora gasosa. Após esse processo, o ouro é verificado quanto à pureza. 99,9% é a referência. Pronto, agora está pronto para uso, seja como uma joia ou parte de um dispositivo eletrônico. Os metais mais raros da Terra também vieram das estrelas. Estou falando de ródio e irídio, que são várias vezes mais caros que o ouro, não por causa de sua beleza, mas por seu valor prático. Por exemplo, ambos podem transformar gases nocivos em inofensivos, e 90% da demanda deles recai sobre o mercado das montadoras de veículos, principalmente na fabricação de catalisadores automotivos. Eles são necessários para limpar gases nocivos. Quando as substâncias tóxicas produzidas durante a combustão do combustível entram em contato com esses metais preciosos, se transformam em suas formas mais seguras. Uma microcamada de ródio e irídio é aplicada nas paredes do cilindro do catalisador. Ouro, platina, ródio e irídio são os metais mais caros. Mas e os mais duráveis?
É um pouco complicado determinar um vencedor porque a força de cada um depende de 4 critérios. Primeiro, resistência à tração, que é a capacidade de resistir ao rasgo. Por exemplo, a massa de modelar tem baixa resistência à tração porque pode ser esticada facilmente em diferentes direções. Entre os metais, o tungstênio é talvez o menos elástico. Outro critério é a resistência à compressão, e aqui o cromo é um dos mais fortes. O terceiro é a resistência ao escoamento. Para testar isso, é necessário fazer uma haste ou viga de qualquer metal e tentar dobrá-la e quebrá-la. Aquele que mostra maior resistência tem um alto nível, e o titânio é muito bom nesse aspecto. E o último critério é a resistência ao impacto, que mostra o quão forte é o elemento quando é derrubado ou atingido. Aqui é o ferro que mostra um bom resultado. Cada metal tem seus próprios pontos fortes e fracos. O cromo, por exemplo, tem uma alta resistência à compressão, mas fica fraco se você tentar esticá-lo. Portanto, as pessoas fazem ligas metálicas para combinar seus pontos fortes. Ok, aprendemos sobre os metais mais raros e caros. E os outros elementos? Qual é a substância mais rara do mundo? Conheça o ástato. Existem cerca de 25 gramas dele encontrados em todo o mundo. A taxa de seu decaimento é igual à velocidade de sua formação. Portanto, sua quantidade na natureza não muda. Ele foi descoberto no fim do século XIX, mas ainda agora, depois de tantos anos, sabemos pouco sobre esse elemento. Em 1869, o criador da tabela periódica, Dmitri Mendeleev, soube que havia uma certa substância numerada 85 no grupo dos halogênios. Este conjunto de não-metais inclui substâncias como flúor, cloro, bromo e iodo. Portanto, o ástato é considerado o mais pesado de todos os halogênios conhecidos e o mais semelhante aos metais. Tem um baixo ponto de fusão e conduz mal o calor e a eletricidade. É quebradiço na forma sólida e possui uma cor escura. Ainda hoje, os cientistas não conhecem todas as suas propriedades. É quase impossível encontrá-lo na natureza, mas os químicos aprenderam a sintetizá-lo artificialmente. Não se sabe ainda como usar esse elemento porque ele é muito radioativo. Mas em alguns laboratórios foram realizados experimentos usando o ástato para tratar doenças da tireoide. Você sabia que existe um objeto astronômico no qual o espaço e o tempo realmente trocam de lugar? Como funciona? E o que exatamente significa trocar espaço e tempo? Bem, vamos descobrir. Imagine que você está em uma espaçonave. O veículo só pode se mover em linha reta. Seu caminho leva a algum ponto inevitável e você não tem ideia do que está por vir. Você só pode esperar que não seja nada de ruim. Enquanto isso, tudo ao seu redor é uma loucura completa. Uma colagem caótica de muitos eventos históricos. O que você vê? Antigos humanos e dinossauros? O nascimento do universo? Um futuro? Quem sabe? É assim que o universo se pareceria se trocássemos tempo e espaço. E, teoricamente, é isso que você veria se caísse em um buraco negro e de alguma forma conseguisse sobreviver. Mas seria possível? Em primeiro lugar, vamos discutir tempo e espaço. Imagine desenhar uma lâmpada em uma folha de papel. Em seguida, pegue mais uma folha e desenhe como ela se iluminou. Agora é apenas um pequeno círculo de luz. Outra folha. O círculo de luz vai crescendo. Vai ficando cada vez maior, até que finalmente se transforma em um enorme círculo. Na vida real, a lâmpada acende em um piscar de olhos, porque a velocidade da luz é a mais rápida do universo. Mas aqui, em nossos desenhos, simulamos a propagação da luz quadro a quadro. Vemos como, com o tempo, a luz cresceu de um pequeno ponto até um grande círculo. Mas se você conectar esses círculos, a forma resultante não te lembra algo? Por exemplo, um cone? Sim, exatamente. Isso é chamado de cone de luz. E o tempo é o eixo central desse cone. Por quê? Porque a luz se transforma de um pequeno ponto em um grande círculo ao longo do tempo. Para lembrar, vamos desenhar um vetor de tempo, uma flecha dentro do cone. Vai do passado para o futuro. Enquanto isso, os círculos são o espaço. No espaço, podemos nos mover como quisermos, em qualquer direção. Podemos nos mover para cima ou para baixo, em zigue-zagues e assim por diante. Mas não importa os zigue-zagues que desenhemos, estamos sempre avançando ao longo da linha do tempo. Não podemos voltar no tempo e não podemos pará-lo. Isso nos ajuda a definir tempo e espaço. O tempo é a direção na qual o cone de luz é orientado. Esta é a direção para onde nos levam todos os nossos caminhos e onde está inevitavelmente o nosso futuro. E o espaço é toda a variedade de direções perpendiculares à linha do tempo. Este é um gráfico direto.
Se pudesse ser aplicado a todo o universo, então o tempo fluiria da mesma forma em todos os lugares. No entanto, se você assistiu a pelo menos alguns filmes populares de ficção científica, sabe que esse não é o caso. Na realidade, o tempo pode ser uma loucura. Por exemplo, se você está relaxando perto de um buraco negro, o que serão 2 horas para você, podem ser 20 anos para seu amigo na Terra. Mas por quê? Respire fundo. Agora, a gravidade entra em ação. Eu sei sobre a gravidade. É aquela coisa que me ajuda a ficar no chão, você pode pensar. Mas é muito, muito mais complicado do que isso. A gravidade é uma das forças físicas básicas em nosso mundo e é incrivelmente poderosa. Na verdade, ela é uma garota tão poderosa que pode distorcer o espaço e o tempo. Ela literalmente pode influenciar a velocidade do tempo como uma maga todo-poderosa. Como? Bem, vamos pegar algo um pouco maior que uma lâmpada. Por exemplo, uma supernova. Em algum lugar do universo, uma estrela acaba de fazer um boom. Como sabemos? Bem, nada no universo, nenhum som, nenhuma onda de rádio, nada viaja mais rápido que a luz. Portanto, saberemos sobre o nascimento de uma supernova apenas quando o virmos. E isso só acontecerá quando seu cone de luz crescer o suficiente e atingir nosso planeta. Então, o cone de luz cresce e cresce. Até agora está tudo bem. E finalmente chega ao nosso planeta. Mas há um porém. Veja, nosso planeta é enorme, muito maciço e tem uma gravidade muito forte. O que acontece então? A gravidade muda a direção do cone de luz. Ela começa a atrair o cone para o centro do nosso planeta. E com ela, atrai também a nossa flecha do tempo. Isso significa que retarda o tempo. E quanto mais próximo o cone de luz está de nós, mais a flecha se curva e mais devagar o tempo passa. O que isso significa? Por exemplo, o fato de que o relógio em seu tornozelo ficará atrás do relógio em seu pulso, que sua cabeça está envelhecendo mais rápido que suas pernas, e que os astronautas na órbita da Terra envelhecem um pouco mais devagar do que as pessoas na Terra. É o que os cientistas chamam de relatividade geral. Certo, mas como isso se relaciona com o nosso assunto? Como podemos entender o que acontecerá se trocarmos espaço e tempo? Não se preocupe, estamos quase lá. Agora imagine um corpo cósmico com uma gravidade incrivelmente forte. Ele dobra tanto o tempo e o espaço que parece que eles trocam de lugar. Este é um buraco negro. Um buraco negro atrai absolutamente tudo para o seu centro. Nenhuma estrela, planeta, nenhuma luz pode escapar de lá. Digamos que nosso cone de luz esteja se aproximando dele. Primeiro, como sempre, o tempo começa a se curvar em direção ao centro do buraco negro, atraído por sua gravidade. Mas a gravidade é muito forte, então ele se curva cada vez mais. E quanto mais perto você está do centro, mais o tempo passa devagar. No final, o cone de luz cruza a fronteira do buraco negro, o chamado horizonte de eventos. Nesse ponto ficou tão distorcido que agora está literalmente apontando para baixo. Podemos dizer que o tempo mudou de direção. O tempo está apontando para baixo. Que bobagem é essa? Você pode perguntar. Será mais fácil explicar em um exemplo real. Imagine que você é um astronauta louco que decidiu pular em um buraco negro. E há alguém em uma nave espacial que observa você fazendo isso por algum motivo. A princípio, para você, nada muda. Você olha para o relógio, vê que 5 minutos se passaram e está tudo bem. Mas e para o observador? Em primeiro lugar, você vai cair por muito tempo. O observador está sentado lá há 50 anos e você ainda está caindo. Tudo porque seu tempo diminuiu. Em segundo lugar, como o espaço também é distorcido perto do buraco negro, o observador verá como você começará a se esticar como espaguete. A propósito, isso é cientificamente chamado de espaguetificação. E então você finalmente cruza o horizonte de eventos. O observador não te vê mais. A luz não pode escapar de um buraco negro, então sua imagem não chegará ao observador, mesmo que você ainda esteja lá dentro. E você? E se você de alguma forma sobrevivesse? Lembre-se, a seta do tempo está apontando para o centro do buraco negro. O que isso significa? Significa que agora o centro do buraco negro é o seu futuro. Não é um lugar, é um destino que você não pode mudar. E de onde você veio, assim como o resto do universo, não existe mais para você. Agora não é um lugar, mas um evento do passado. E como você não pode voltar no tempo, nunca poderá voltar. Mas o que está ao seu redor? Caos completo. Os raios de luz agora se movem em todas as direções, para frente, para trás e assim por diante.
Os raios retratando os eventos do passado, do futuro, do presente, tudo isso está se movendo ao seu redor. Na realidade, o espaço e o tempo não trocaram de lugar, mas parece que trocaram. E o tempo, refletido nos raios de luz, envolve você em todos os lugares e se move em todas as direções possíveis. E aqui voltamos ao início. Esse exemplo terrível nos ajuda a imaginar como seria se o tempo e o espaço fossem invertidos. Claro, tudo não passa de teorias e palpites. A própria ideia de que estamos nos movendo em uma direção, aquela que não escolhemos, e há um completo caos temporal ao redor, parece bastante assustadora. No entanto, seria uma experiência muito interessante. Parece perigoso. Vai lá, pode passar na minha frente.